Deixa eu refrescar a memória de vocês. Em abril de 2002, o então presidente Hugo Chávez sofreu uma tentativa de golpe na Venezuela. Um empresário e economista venezuelano chamado Pedro Carmona assumiu interinamente a presidência da Venezuela, enquanto Hugo Chávez estava preso num local desconhecido e então se tentava impor um governo de direita, um governo liberal aí à Venezuela nesse evento. É uma situação muito bem documentada, tem um documentário fantástico sobre o que aconteceu em 2002 na Venezuela, chamado A Revolução Não Será Televisionada, né? Fantástico, muito bom para a gente entender o contexto, sem nenhum tipo de fanatismo. O Dr. Enéas Carneiro tinha uma frase que eu já repeti aqui algumas vezes, ele dizia o seguinte: entre países não há amizade, há interesses. A Venezuela tem problemas econômicos atualmente? Sim, tem problemas econômicos seríssimos. Tem problemas políticos? Sim, tem problemas políticos seríssimos. Não estamos aqui para agir como dogmáticos e não reconhecer os problemas. Entretanto, uma das coisas que a filosofia mais nos ensina é enxergar as coisas de forma holística, de forma geral. Em 2002, a Venezuela não estava com esses problemas econômicos e políticos que ela tem hoje. E por que do golpe, então? Por que tomar o poder? A Venezuela estava aí numa ascensão econômica muito interessante. A estatal venezuelana do petróleo estava sendo utilizada de fato para o crescimento econômico da Venezuela, porque antes do Hugo Chávez, a estatal do petróleo da Venezuela era ali um clube. Na verdade, a Venezuela é um clube. Os Estados Unidos transformou muitos países da América Latina, assim como quer fazer com o Brasil também, em um clube. E alguns até em cabaré, como foi a Costa Rica, como foi a República Dominicana, que eram Cuba, antes da Revolução Cubana, eram cabarés, eram bordéis dos Estados Unidos. E a história dos norte-americanos em incentivar os golpes militares, as ditaduras mais sangrentas aqui na América Latina, é uma coisa que todo mundo conhece. Ora, então isso nos ajuda a entender o seguinte: na verdade, o interesse nunca foi, não é democracia, não é liberdade, o interesse sempre foi o petróleo da Venezuela. Sempre foi controlar o petróleo da Venezuela. Hugo Chávez, bem ou mal, utilizou os recursos desse petróleo para o desenvolvimento social e econômico da Venezuela. Claro, não há aí uma perfeição, né? E se há problemas, eu seria o primeiro a identificar os problemas e os identifico sem problema nenhum. Entretanto, a Venezuela de 2002 estava a anos-luz de ter o problema que a Venezuela tem hoje. Ou seja, a Venezuela estava relativamente indo muito bem em 2002 e mesmo assim os Estados Unidos, com o apoio da CIA, incentivou o golpe. Evidentemente que atualmente já não é o Pedro Carmona aí, que inclusive após o golpe fracassar, ele foi para onde? Para os Estados Unidos. Ficou fugido lá nos Estados Unidos e hoje mora na Colômbia, né, como um exilado político. Então, veja bem, para a gente entender as coisas, tá certo? Realmente da forma como elas ocorrem. Os Estados Unidos não tá nem aí para a questão de democracia, o povo venezuelano que se dane, né? A democracia que se dane. Os Estados Unidos nunca se preocupou com democracia. Então, na verdade, o que está em jogo é o petróleo da Venezuela. O que está em jogo é a riqueza da Venezuela. Claro, repito, existem problemas políticos, sim. Existem problemas econômicos, sim, né? Mas o interesse que há por trás dos americanos em apoiar a desestabilização política da Venezuela, ainda mais do que já está, evidentemente, é petróleo. É preciso ser muito inocente ou muito cínico e hipócrita para não reconhecer isso, né? Bem, por isso que a história nos ensina certas lições. E se a gente pegar a lição de 2002 e trazer para cá, na verdade, os Estados Unidos nunca esqueceu desse interesse dele em controlar o petróleo venezuelano. Assim como ele controla o brasileiro e
só não desestabiliza a Arábia Saudita, que é uma das piores ditaduras do mundo, porque a Arábia Saudita é o principal parceiro dele e fornece boa parte do petróleo para os Estados Unidos. Então, gente, é isso, né? Quem quiser ficar cego, né, ver de um lado apenas bélico, fanático, anti-bolivariano da direita, ou ficar muito cego e querer ver apenas o lado da esquerda, então não vai analisar a coisa de forma fria, né? Mas vai ficar aí no mundo da fantasia imaginando questões que não existem de fato. Agora temos uma situação aí complicadíssima. A Rússia apoia o regime venezuelano e nós temos aí no nosso quintal, né, não querendo falar pejorativamente, mas questão de proximidade geográfica, temos aí ao nosso lado a Venezuela com um problema seríssimo entre duas potências mundiais e quem mais vai sofrer com isso aí vai ser o povo venezuelano, né? E o Brasil poderia ter tirado um proveito político e econômico muito grande disso, mas por causa do viés ideológico do presidente ignorante que nós temos, infelizmente, o Brasil perdeu seu protagonismo regional e age como um fantoche, como um vira-lata, como um pau-mandado dos americanos aos interesses dos próprios americanos e nem nossos são, né? Bem, é isso. Se inscreve no nosso canal, gente, ativa o sininho, comenta aí, sua opinião é muito importante para nós, tá bom? Grande abraço, sucesso, até breve!